Salve, salve, amigos! Mais uma edição do PodGoCast aqui, direto do Campai Blue, né? Você acabou de ver a vinheta de abertura aí. E hoje estamos recebendo aqui ele que é conhecidíssimo em todo o Brasil como o rei das lives, mas tem um extenso currículo aí nas mídias aí de uma história de mais de 25 anos praticamente, construindo aí um trabalho muito legal, desde os tempos lá do grupo Jaime Câmara, no tempo que era Organização Jaime Câmara ainda, né, dirigindo programas locais aqui, que fizeram parte aí de toda uma geração. E por ser muito extenso o currículo, a gente vai compartilhando essa história ao longo desse episódio aqui no podcast. Nossa querida Isabela Bela, tudo bem, Isabela? Tudo jóia. Como é que você tá, Noguchi? Tudo bem, tudo tranquilo. Para a gente é uma satisfação, uma alegria no segundo episódio já trazer o Anselmo aqui para a gente poder bater um papo, né? Para você que está acompanhando aí nosso segundo episódio do PodGo, canal do YouTube, é uma honra a gente estar aqui hoje com o Anselmo Troncoso, que é um rei, né? Estamos recebendo aqui um rei Obrigado, das lives. Que profissional Honra toda minha. incrível. E, Anselmo, prazer te receber aqui. Prazer é meu, como eu falei, honra toda minha. Obrigado. Essa coisa aí de rei, essas coisas são algumas pessoas que vão colocando, né? A gente procura fazer um bom trabalho, né? Desde pequeno, né? Como diz o próprio Wagner aqui, que tá na área técnica aqui, falou, eu te lembro quando você tinha um cabelinho assim, falei, caiu de lá pra cá, caiu um pouquinho de cabelo, né? Ele me conheceu quando eu tinha 19 anos, né? Hoje eu tô com 47, então Abafa o caso, abafa o caso. Ó, uma coisa que eu achei super legal que eu vi da tua carreira, que desde a época da faculdade, que você tinha essa visão lá na frente das coisas, né? Essa coisa de não se acomodar no mercado, de buscar a rua, de ir atrás das coisas. Você acha que isso veio de você, assim, alguém te ensinou isso, ou você realmente falou, não, quero um dia chegar lá em cima, no topo? Como que foi isso, assim? Na verdade, é até interessante essa pergunta, por quê? Quando eu era criança, eu lembro muito assim de datas, porque meus pais eram funcionários do Banco do Brasil e a gente... Você é goiano? Você nasceu aqui? Nasci aqui em Goiânia. Aham. E nós mudávamos constantemente. Então eu tenho na minha memória as cidades que aconteceram alguns fatos e aquele período, porque eu vivi um período em determinadas cidades. Então, quando eu tinha por volta de 7, 8 anos de idade, eu ganhei um brinquedo que era um projetor pequenininho, de 2 pilhas, dessas pilhas grandes, alcalinas, que projetava, era uma lâmpada dentro que projetava uns quadrinhos da Disney. Nada mais era do que quadrinhos estáticos da Disney. E eu ganhei isso de Natal, e aí eu achei aquele projetor, de certa forma, meio sem graça, né? Para minha idade seria maravilhoso, muita gente. Mas eu achei ele sem graça. E aí eu via no formato dele que ele parecia uma câmera. E aí, naquela época, eu já começava a brincar com os meus colegas de escola de fazer filme. Olha Então, isso. eu parava e brincava de fazer filme. Já estava no DNA, né? Já estava no DNA. E um outro fato, isso foi na cidade de Dianópolis, na época era Goiás, isso em 1900, foi entre 82 e 83, que foi o período que nós moramos lá. Aliás, de 83 a 85. Então eu tinha entre 7 e 10 anos. E lá nessa cidade, Dianópolis, na época Goiás, hoje já Tocantins, não pegava nenhum canal de televisão. A gente havia morado em Porto Nacional, aonde pegava-se televisão, então nós fomos para lá, a gente tinha aparelho de televisão, mas Dianópolis não tinha aparelho de televisão. Aliás, não tinha estação de televisão, não tinha repetidor, a gente não pegava nada. Passado um tempo, passou-se a ter emissora local, apenas a TV Globo. E era um sinal via satélite. E na madrugada, isso, depois que eu fui trabalhar na TV Anhanguera, eu entendi o que era. Na madrugada ficava passando os bastidores de toda a gravação. Por quê? Eles gravavam isso, ou seja, hoje eu sei disso. Na época não. Entende. Mas eles gravavam os programas, então, por exemplo, gravava os Trapalhões num determinado estúdio lá no Rio de Janeiro ou em São Paulo. E na madrugada era o momento que eles pegavam a fita, colocavam no equipamento, subia via satélite e mandava para algum lugar para eles editarem, ou na Globo Rio, ou na Globo São Paulo, enfim. E eu ficava vendo isso. Então, na madrugada, eu assistia aquilo e via
o diretor falando, corta, ação, ô Renato, que era do Renato Aragão, que eu assistia muito, que era dos Trapalhões. E aí eu via essa movimentação, então era a coisa que me fascinava. E aí, a partir disso, né, que veio a história de brincar, de ser diretor, de brincar de fazer filme, de brincar de fazer essas coisas. Mas eu sempre gostei disso. E o primeiro contato, aí eu já era muito pequenininho, o meu primeiro contato mesmo com isso foi em Orizona, entre 75 e 79, ou seja, eu devia ter 3, 4 anos de idade, que tinha um amigo do meu pai, que era funcionário do Banco do Brasil também, que chamava Januário Braga. E o Januário, ele depois, passado um tempo, ele foi meu calouro lá na UFG de rádio e televisão. Depois de alguma idade, Destinos cruzados. ele foi parar lá, eu encontrei ele na fila da matrícula e falei, pô, você é o Januário Braga? Sou o Anselmo, filho do Jair, cara, amizade. E ele também gostava de fazer isso. E aí lá em Orizona, no período de 77, 78 ou 79, ele tinha uma câmera Super 8 e ele também inventava de fazer filme. E um dia meu pai me levou lá para ver isso, aí tinha uns cavalos andando, era um filme meio de faroeste, essa coisa. Então você observa que foram pequenos insights que aconteceram, né? Alguns momentos que vieram na memória que foram coisas que foram me fascinando. E ao longo do tempo, ou seja, a partir daí, desde quando eu entrei que eu comecei a estudar, por exemplo, eu estudei em Brasília, isso em 1990, teve um trabalho de inglês, e esse trabalho eu fiz com uma câmera que a minha mãe tinha comprado em 1987. E aí com essa câmera eu gravava filme, gravava família, ficava inventando de fazer comercial, ficava brincando de fazer filme e por aí foi. Então, quando eu fui fazer o vestibular, eu já sabia o que eu queria, né? Muito, muito certamente, não existia dúvida nenhuma do que eu queria. Mas eu também nunca fiquei planejando muito. Quando eu falo planejando assim, tipo assim, nossa, o meu objetivo agora é fazer isso. Nossa, o meu objetivo agora é chegar em tal ponto. As coisas vão caminhando naturalmente. Lógico que existe na cabeça, meio que instintivamente, às vezes também, sem muito, vamos falar assim, um planejamento, ou aquela coisa que você está lutando só por aquilo ali, né? Ou seja, muito aficionado, sem muita fixação naquilo, mas a gente acaba chegando naquele objetivo, porque eu acho que de uma forma natural, no seu subconsciente, você já vai trabalhando as energias para que isso vá acontecendo, você vai focando, mesmo que às vezes não é algo que, aquilo que eu disse, que é tão afinco assim, mas no seu subconsciente, no seu íntimo, você está ali, não, eu quero fazer isso, e aí vem as intuições, né, que foi o que te acompanhou a vida inteira, exato, né? Um fato disso aí, ó, falando disso, eu tô contando muito, eu tô falando muito porque... Mas a gente quer conhecer Mas você um Anselmo que ninguém conhece. Né, Anselmo? E aí, por exemplo, né, nessa história, para vocês terem ideia, algumas realizações que eu acho incrível. Eu assistia o Rock in Rio pela televisão, né, pela Globo, ou seja... Você assistiu de 85, primeira edição? Assisti primeiro a edição em 1985, depois quando teve uma edição, acho que foi em 91, e aí essa edição de 91 é que me despertou mais ainda. E eu assistia aquela transmissão e falava, caramba, um dia eu quero fazer isso. Né? Nossa, era um desejo que eu tinha de fazer uma transmissão gigantesca daquela. Não era nem especificamente um Rock in Rio, mas sim fazer algo grandioso. Né? E acaba que, eu estou falando de 91, quando foi em 2001, eu estava no Rock in Rio, a gente estava junto lá fazendo uma transmissão pro Rock in Rio. E hoje eu me comparo muito, eu comparo muito os eventos. Né? Quando você olhou aquilo e falou, uau! E hoje eu comparo muito essas coisas esses festivais aqui que tem em Goiânia, que tem no país, os festivais de música sertaneja, que são praticamente maiores do que o próprio Rock in Rio de 2001. Então a gente já chegou a superar isso, né? Então você pega um Vila Mix, você pega o Boteco do Gustavo, você pega o Caldas Country, agora o projeto do Luan, que é o Luan City, que são eventos grandiosos, com umas produções incríveis. O próprio Vila Mix é detentor, né? Teve o BBQ Mix também, exatamente. Que bateu recorde mundial. Recorde de maior churrasco do mundo, e o próprio Vila Mix, em 2015, bateu o recorde de maior estrutura de palco do mundo, superando a banda U2 na turnê 360. Em 2017,
bater no próprio recorde do Gente, Vila o Mix em segredo é grudar no 2017. Anselmo, viu? Você que é produtor aí de evento. Gruda nesse cara. Então você observa que, assim, as coisas foram acontecendo naturalmente, né? Mas eu falo muito assim, a minha irmã, essa manhã, pegou e mandou uma mensagem para mim que adorou me vendo, o Mauro, que é um câmera que trabalha comigo, amigo também, gravou eu dentro da unidade móvel às 5h41 da manhã, dançando dentro da unidade móvel, assim, super exausto, mas dançando dentro da unidade móvel. O último show que a gente estava fazendo em Brasília, né, no último show do dia 6, mas com toda a animação, com toda a alegria do mundo. Mas por quê? Porque eu faço O que o que eu gosto. Eu amo o que eu faço. Então, assim, não tem nenhum peso, não tem aquela coisa, nossa, putz, esse show não tá acabando. Não, cara, vambora, tá lindo, maravilhoso, e estamos dançando dentro da UEM, estamos empolgados, e estamos empolgando a galera. E você fazer bem feito, você fazer com coração, você fazer com o que gosta, né? Você fazer o que gosta e com muito amor, a possibilidade de você ter sucesso, a possibilidade de você ir pra frente é muito grande. Talvez não vai acontecer tão rápido como não aconteceu comigo, né? Hoje eu olho para trás, foi lá atrás, né? Ou seja, eu tô contando uma história de quando eu tinha 7 anos de idade. Sim. Né? 3. Até 3, exatamente, lá do Januário, né? Do Januário Braga. Precoce, E né? aí você vai falando, pô, não, é facinho, pô, o Vila Mix começou em 2011. Falei, não, peraí. Às vezes a história das lives, você vai me perguntar, mas a história das lives comigo começou em 2006. Mas vamos seguir. Country, né? No Caldas Country, exatamente. Em Mas 2006. antes disso, né, Isabela, teve a questão do Go Music. Foi um grande evento que elevou o nível das transmissões do estado de Goiás para o Multishow, né, Celso? Exatamente, foi muito importante você ter falado nisso. Foi feito uma estrutura, até então eu não tinha visto, um estúdio para estar transmitindo toda... Eu não sei se foi transmitido ou foi gravado, Goiânia Arena, né? Foi gravado. Foi gravado, né? Mas virou especial do Multishow. Sim. Né? E foi importante você ter falado isso, porque se a gente buscar na história recente aqui do estado, a história, vamos falar, artística do estado, o Go Music pode ter sido um dos grandes festivais, ou seja, talvez o precursor de vários festivais que hoje nós temos na linha do sertanejo, mas o formato que aconteceu naquela época. E quando o Go Music surgiu, a gente fazia o radar, e foi uma coisa que eu e o João Brás, que era o diretor-geral lá da TV Anhanguera, o Zé Pereira, que era o assessor, o Lauro, que era o gerente de programação, e o Vicente, que era o gerente de operações, a gente juntou e eu falei, cara, esse é um evento que a gente tem que gravar, tem que transmitir, que não vá para nada, mas vamos fazer isso, ou seja, nem que a gente faça um especial para o radar, que a gente faça isso. E o Brás levou isso pra Globo, pro Multishow, e virou especial. E todos os anos ele virava não só especial na TV Anhanguera, mas também virou um especial dentro do Multishow, né? E que eu fui honrado de fazer a direção do festival. No primeiro dia, na primeira gravação, veio o Marcelo Toller, que era o diretor-geral do Multishow. Ele entrou dentro da UEM para saber como é que eu estava me comportando, como que eu ia fazer as coisas, né? Trouxe um outro cara da engenharia, para vocês entenderem, a parte da engenharia, a parte técnica, a parte que cuida mais dos equipamentos. E quando ele entrou na UEM, eu fiquei tenso, né? Dá um frio na barriga, você fala assim, pô, tá vendo um cara ali, né, que tem um conhecimento, tem um cargo, é diretor do Multishow, né? E aí você fica assim, caraca, será que eu tô fazendo tudo certo, né? E aí eu me lembro certinho, era o show do Lulu Santos. Aí ele entrou, assistiu 1, 2, 3, 4 músicas do Lulu Santos, ele saiu da unidade móvel. A unidade móvel é onde fica todas as televisões, é onde a gente controla realmente toda a nossa gravação e transmissão. E ele pegou, saiu da unidade móvel, bateu a porta, fechou, e aí eu falei, caraca, eu tô fazendo alguma coisa errada, ele não gostou, tá, nossa. E aí foi até o final do show do Lulu Santos tenso, porque eu falei, putz, deve ter alguma coisa errada, que o cara nem continuou aqui dentro, né? Falei, vai cancelar o programa, né? Aí, doido pra terminar o show do Lulu, pra eu sair e achar ele, né, pra conversar com ele. Aí terminou o show, eu falei, pessoal, deixa eu só ir ali atrás do Marcelo Toller. Aí saí da UEM, fui lá, encontrei ele no camarim conversando com o pessoal do Jota Quest. Aí falou, e aí, você saiu da UEM, tá tudo certo? Ele, tá tudo certo.
Eu falei, mas você não ficou lá? E assim, eu tô preocupado, tá tudo certo, né? Rapaz, tá tudo certo, eu já vi lá, você tá comandando tudo, tá melhor do que eu lá dentro. Pode seguir, Fica à eu vou fazer vontade. eu vou fazer o meio de campo aqui com a galera aqui, que é o que eu preciso fazer, né? Ufa, graças a Deus, deu tudo certo. E aí a gente seguiu, esse foi no primeiro ano, que foi lá Aham. no Goiânia Goiânia Ginásio Arena. Arena, e depois Uhum. vieram outros e outros, né? Ou seja, teve no estacionamento da Fazan, teve no Sim. próprio autódromo, né? Ou seja, foi um Uhum. período aonde o pop rock estava muito em ascensão, né? E foi um grande Foi um festival. divisor de águas, Sem né, dúvida Anselmo? alguma, sem dúvida Que alguma. elevou o nível dos shows para festivais, né? São 2 dias, 3 dias de festival Exatamente. as melhores bandas, né, na época que Exatamente. estavam Por isso que eu falo dessa no top 5, enfim, nessas bandas todas, e abriu espaço para muita gente local A gente aqui tocou também, no né? palco lá de fora, que tinha um Sim, palco do sim, o lado palco de fora. local, né? Isso, Eles isso. tinham lá. Inclusive com a Pitty tocou nesse mesmo Uhum. palco seu naquele ano. Foi? Foi, Ah. Foi foi. a Pitty, né? A Pitty tocou Isso, a Pitty naquele tocou naquele palco. palco. Porque na época E enchia ali fora, a enchia. galera. Naquela época o idealizador um dos idealizadores foi o Alexandre Catenas, e o Catenas ele tinha essa coisa de, são 2 palcos, mas eu me lembro de, em algumas reuniões, de não ter muito essa questão de, tipo assim, num palco do lado de fora vão ter atrações que não são tão conhecidas, e no palco de Uhum. dentro só atrações grandes. Sim. Então ele procurou fazer dentro da Valorizou, grade, pelo legal. menos colocar algumas atrações muito conhecidas também no palco do lado de fora. Porque para valorizar isso e para atrair o público, porque naquele momento é um momento de troca de banda, Uhum. né? Então você agrega vários valores ali, né? Você agrega aquilo que a Bela acabou de falar aqui, que é valorizar, ou seja, as pessoas que tocaram lá, as bandas que tocaram lá, inclusive Uhum. a banda da Bela, que era a Bela Utopia, tocarem num palco que também participava, ou seja, dividia o palco com outros artistas grandes, Uhum. outros artistas renomados, né? E o outro fato é que você tira também a atenção do palco principal naquele momento para um palco do lado, para um segundo palco, eu não falo secundário, palco B, um outro palco, para que realmente você tenha naquele momento uma troca de banda, uma abundância de cenário, que isso faça com que realmente você tenha uma dinâmica dentro do festival muito bacana. Bacana, Anselmo. Agora a gente vai passar para um próximo momento, né, Isabela, que vem um pouquinho mais essa questão da virada de chave, né? Você vê, há muito tempo trabalhou na TV Anhanguera, enfim, né, dirigiu o programa Radar durante muitos anos. Eu queria só colocar algo aqui. Você, na verdade, criou, né, o programa Radar. Exato. Eu achei incrível, porque Goiânia não tinha uma linguagem E como que direcionada surgiu a ao questão jovem, ao da... rock. Você abriu Aham. portas. Muitas Desculpa, bandas Isabela. ficaram conhecidas pelo Radar. Sim. Então, podia até voltar, né? Algo assim para tá. Goiânia, né? Porque hoje o sertanejo é Uhum. bravo. Como é que surgiu? Quando você teve o insight Da ideia do da Radar. ideia do Radar? A ideia do Radar foi a seguinte: eu já trabalhava na TV Anhanguera, e lá atrás, ou seja, quando eu era adolescente, quando eu mudei aqui para Goiânia, a gente tinha umas bandinhas de rock. Então eu sempre fui voltado para música, sempre gostei de música. E eu observei, o Jornal Popular, ele tinha um caderno que, agora eu não me lembro o nome, mas era um caderno que era voltado para o público jovem, acho que era alguma coisa pop, agora eu não me lembro o nome, enfim. E na TV, ou seja, na TV Globo, não tinha ainda o Caldeirão do Hulk, não tinha absolutamente nada disso. E eu, dentro da televisão, eu observava que não tinha nada voltado para aquele público específico, para o público jovem, para o público local. E Goiânia, borbulhando de coisas, borbulhando de eventos, de festas, de shows, de bandas, né, acontecendo várias coisas, e não tinha um canal, não tinha nenhuma abertura para você incentivar. Então eu falava que a gente fomentava a cultura local, né? Então você não tinha absolutamente nada voltado para isso. E aí eu peguei e tive essa ideia em 98, ainda lá na faculdade eu ainda tive algumas coisinhas de programa, mas voltado um pouco para a linguagem. Mas realmente, quando eu entrei na televisão, quando eu estava lá mais ou menos 2 anos de televisão, é que eu vi que realmente não tinha muito espaço para isso. Eu falei, cara, eu vou inventar um programa, eu vou criar um programa aqui com uma ideia X, Y, e fomos para cima. E aí foi eu, o Juan Monier, que é operador de câmera, é cinegrafista, diretor de fotografia,
E aí a parte de fotografia do programa foi idealizada por ele, a gente conversando, falou, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então aquela coisa que era muito característica do programa, que era a câmera meio torta, a câmera meio balançada, foi idealização dele, então assim, uma criação do Juan. E a parte gráfica, porque a gente precisava também dar uma plástica, precisava de vinheta, precisava de um conceito, que foi o Juca Fernandes. Então, nós três, ou seja, nós três pegamos e falamos, cara, vamos fazer um piloto, vamos criar isso aqui, vamos aprimorar esse e vamos fazer o programa. E fizemos isso, e fizemos esse programa, os pilotos em 99. Usamos o equipamento do Fernando Campos, que na época fazia o programa, ainda faz o Rodas e Motores, e ele tinha um equipamento, e eu trabalhava com ele, o Fernando, muito meu amigo, e eu passei a ideia para ele, e ele pegou e falou assim, uma ideia maravilhosa, pode fazer, voa, maravilhoso, o equipamento está disponível, a ilha de edição está disponível, a câmera está disponível, e alguns eventos que tinha, a gente pegava, ia lá e gravava, voltava, editava de uma forma também toda diferente, com a dinâmica totalmente diferente. E criamos o programa. Quando nós fomos apresentar isso, isso já era 2000, o programa a gente começou a gravar em outubro de 99, e o programa estreou em abril de 2000. A gente apresentou isso em fevereiro pro João Braz, diretor na época lá da TV Anhanguera, e num primeiro momento eu achei que iria ter uma rejeição, porque era uma linguagem totalmente maluca, né? Quando eu falo maluca, é isso para 2000, né? Nós estamos falando de 22 anos atrás. Hoje, muita coisa do que eu vejo na televisão, que está começando a se fazer, é coisa que a gente já fazia lá atrás, em 2000. Então a gente estava praticamente 20 anos à frente disso. E num primeiro momento eu achei que o programa não iria ser aprovado. Eu falei, cara, esse programa aqui, a Globo não... tá muito diferente do padrão, e pelo contrário, eles adoraram a ideia, e foi um programa de muito sucesso, né? E a gente estreou no dia 8 de abril de 2000, né? E foi um programa de muito sucesso, a gente fomentava realmente todas as bandas locais, tudo que era de cultura local, né? Não só banda, mas artes plásticas, tudo que existia. E um outro detalhe, né, Anselmo? Você, antes das redes sociais, já criou uma rede social dentro do programa Radar, né? Exatamente. Conta um pouquinho disso aí pra gente. A gente fazia, dentro do programa, a gente observava a questão dessas fotos que aconteciam, né? Ou seja, a gente observava muito assim, o pessoal ia para as baladas, tirava foto e todo mundo ficava doido para assistir, para ver aquela foto no outro dia, né? Ia lá e entrava. Falei, cara, a gente vai fazer isso no programa. Aí o que a gente passou a fazer? A gente pegou, junto da nossa produção, a gente levava um fotógrafo, e aí na outra semana a gente colocava lá o que era o Tô no Radar. Então as pessoas pegavam e assistiam aquilo. Então era quase que um Instagram, só que dentro do programa Radar. Uma outra coisa que também, que eram 3 quadros assim, muito legais, esse era um, que era o Tô no Radar, que eu acho que é isso aí que você tá falando, né, Nogotti? Sim. Que é o Tô no Radar, né, que hoje tem vários, mas era meio que um Instagram nosso. Um outro quadro que fazia muito sucesso, que era um quadro extremamente descontraído, que era o Chuveiro, né, que era o No Chuveiro, que a gente, assim, isso também foi uma ideia maluca. A ideia inicial que eu tinha tido era das pessoas irem lá, dar um recado, falarem, cantarem, né, que é uma coisa mais popular. E o Juca pegou e falou, cara, por que a gente não cria um chuveiro? Como assim? Falou, não, pega um cano e pega aquelas cortininhas de box, e a gente fazia isso, a gente ia para as festas, montava e era o maior sucesso, todo mundo falava assim, ligava pra gente, vai ter a festa X. Ou se o Radar vai vir cobrir? Não, não, vocês podiam trazer o chuveiro pra cá. E a gente levava lá isso, era um monte de cano de PVC, montava, colocava as cortininhas, colocava lá e abria a câmera. E a pessoa ia pra lá, ela dava um recado. Seu meu amor, ô Jaqueline, eu sei que eu te traí, mas tô sofrendo, tô aqui no Radar, me dá uma oportunidade pra eu voltar com você. Ou um cantor lá que chegava lá, de madrugada, tô sofrendo, isso aí é uma loucura, né? Então, e era uma coisa que misturava, se a gente buscar lá atrás, aí os mais novos não vão lembrar disso, que era quase que um show de calouros do
Do Silvio Santos. Não, do Chacrinha, né? Que tinha aquelas loucuras do Chacrinha. Então, a gente ia pro centro da cidade, né? Ia ali na Goiás, com Anhanguera, e você pegava cada figura. Cada pessoa que ia pra lá. Então, assim, quando você diz aí da rede social, hoje eu fico vendo muito o que se produz, né? De memes, de conteúdo digital, extremamente de humorado, né? Se a gente pegar as histórias do chuveiro lá, você coloca isso aí na rua, no Instagram, em qualquer outra rede social que vira sucesso também. Funciona. Funciona bem. O que você faz? Porque é o tempo todo trabalhando, você é 24 horas ligado praticamente, né, Anselmo? Como é que é você fora do show business aí, no seu dia a dia, no seu momento familiar, no seu momento em que você não está trabalhando? Nas redes sociais, a maioria das minhas postagens, elas são postagens 99% profissionais. Eu coloco muito pouca coisa pessoal ali nas redes sociais. Mas fora do meu trabalho, eu sou uma pessoa extremamente comum, extremamente simples, pessoa que não tem, gosta de fazer as coisas mais simples do mundo, sabe? Às vezes é ir num supermercado, as pessoas me encontram lá, eu de chinelo, de bermuda, uma camisa normal, e aí as pessoas falam, nossa, Anselmo, não sei o quê, e tá tudo certo, é uma pessoa de carne e osso, uma pessoa normal, né? Tava contando a respeito de algumas coisas que a gente faz, mas assim, coisas simples, comuns que todo mundo faz, né? E às vezes até situações, fatos que às vezes não passa pela cabeça das pessoas, mas o desfile de 7 de setembro no Brasil e em Brasília especificamente, é algo que eu gosto muito, é algo que desde criança, né, por eu ter estudado em escola pública até a minha 8ª série, do 3º ao 8º ano eu desfilava, né, no dia 7 de setembro, marchava, toquei em banda da escola, e assistir o desfile de 7 de setembro em Brasília era um desejo, era um sonho que eu tinha, né? Quando eu falo sonho, não é aquilo que eu falei, em algum momento ia acontecer, né? E não era nada planejado, mas eu estava lá naquele momento. E aí foi muito legal. Eu sempre vi o desfile de 7 de setembro de Brasília muito bonito, né? Eu, Anselmo, sempre achei muito bonito. Assistia pela televisão, acordava cedo para assistir aquilo lá, porque eu acho bonito, eu acho interessante aquele momento. E eu estava em Brasília no dia 6, como eu falei agora há pouco, virei à noite, não dormi. Cheguei no hotel 6, quase 7 horas da manhã. E tô lá e tô vendo caça da Força Aérea passando. O pessoal todo de verde e amarelo descendo lá pra esplanada, né? Descendo a pé. E tava eu e o Felipe. O Felipe é o operador de drone. Aí eu peguei e falei pro Felipe, Felipe, cara, eu sempre tive vontade de ver esse desfile, nunca vi presencialmente. E eu vou pra lá. Ele falou, cara, você não tá cansado não? Eu tô querendo dormir. Eu falei, cara, eu tô, mas minha vontade de ver lá tá maior ainda. Eu fui lá e desci, cara, deve ter andado uns 2 quilômetros a pé. Cheguei lá, já tava lotado, né? Porque tem uma área coberta lá, só que não dá pra ficar na área coberta. Eu fiquei no limite ali, quase no final do desfile, pegando sol, né? O desfile foi até umas 11 horas da manhã por estar aqui. E eu amei, encontrei 2 pessoas lá, mas tá aqui, cara, é uma pessoa comum, né? Eu tô lá no meio do povo de todo jeito. É porque muitas vezes as pessoas me veem realmente nos shows que para muitos são áreas restritas e eu tô circulando naquela área, né? E às vezes essas 2 pessoas que eu encontrei imaginou, nossa, mas o Anselmo tinha que estar ali na área coberta, ou o Anselmo estaria lá próximo de alguma... Mas não, aquilo ali não é um momento e não é nem o meu métier, né? Eu não jamais imaginaria estar lá, ou na área coberta, ou na área de convidados, ou na área mais restrita. Não, o meu momento era aqui naquela hora lá. E eu peguei e falei para uns meninos nossos lá que estavam indo embora, e eu até falei assim, eu vou lá, vou assistir, eu ainda vou chorar, que eu vou emocionar. E aconteceu, né? Várias e várias vezes ali no desfile lá, eu me emocionei, porque eu acho bonito aquilo, né? E tocava a banda, e a banda passou, e eu fiquei igual um bobo lá, com o celular, gravando. Quando eu falo bobo no bom sentido, porque a gente tem essa coisa de querer guardar, né? De querer mostrar para as outras pessoas. E as pessoas falam assim, lá, igual o bobo ali, ó. Mas não é, tem um significado para as pessoas, igual o fã. Né? Muitas vezes as pessoas criticam o fã e falam assim, que bobagem, o cara tá querendo tirar a foto. Cara, cada pessoa tem uma vontade, né? Tem os seus desejos, tem os seus sonhos. E
E por mais simples que eles sejam, né? Eu assisti um negócio lá, coisa tão simples, né? E aí 2 pessoas que me conhecem, que falam, não, Anselmo, não sei o quê. Nossa, mas aqui, mas normal, né? Ou seja, se cada lugar você tem uma posição, né? Não tem esse distanciamento, né? Que legal, né, Isabela? Essa questão de fora das câmeras, né? A Isabela tem o dia dela também, tá em casa, já me falou que tem uns cachorros lá bem brabos. Falou que se eu não me comportar no programa aqui, vai colocar os cachorros atrás de mim, né? O Célio tá ali, que tem um cachorro lá, diz que não é muito fã do Célio, Se chamar de não, meu bem, né? já sabe. Tô ligado já, então não vou nem Eu te tenho um chamar mais de meu problema, bem, Selma, né? eu não suporto. Meu bem, Mas vamos lá, vamos seguir. Até arrepia. eu até arrepio, meu bem, querida. Ela já falou que vai soltar os Mas, cachorros ó, aí, né? Vamos lá, Isabela, vai tô lá. brincando. Mas olha, eu acho que você tem um perfil, assim, para fazer aquelas palestras motivacionais, sabe? Aham, Porque é uma coisa legal que você falou, que eu vi você falar numa entrevista, que eu não sabia, aham. que você tem a mesma equipe de 20 anos atrás. Sim, ou Então, mais, um pouco assim, de ou 20. mais. E assim, como é difícil hoje a gente em negócios, a gente conseguir manter a mesma equipe, Sim, para vir na mesma vibração tua, para sim, entender aquilo que você quer, né? Então a gente vê que você é uma pessoa que sabe falar com o outro, porque isso é sim, muito importante, né? Sabe, numa equipe. Que foi uma coisa legal que você falou. A gente não faz cinema, por exemplo, né? Que é minha área também. E a sua área, que é live também, tudo, mais do que agora o cinema, uhum, a gente não faz nada sozinho, né? Então, exatamente. respeitar essa questão da equipe. Qual que é o segredo de manter uma equipe tanto tempo? Ó, boa Não pergunta. sei se pode contar o segredo, não vão Eu contar o não, meu segredo, eu né? não sei nem se existe segredo ou se às vezes a gente pensa muito no que fazer. Mas existem pessoas que estão comigo desde 2002, né? 20 anos, exatamente 20 anos. A Maísa é uma delas, né? Que trabalhava comigo desde lá da época do radar e trabalha comigo até hoje. Existem operadores de câmera que estão comigo desde 2007, né? E continuam comigo. Eu acredito que, assim, existe 2 fatos, né? Eu pontuo dessa forma. Como eu falei agora há pouco, o meu trabalho eu não encaro ele 100% como trabalho, porque eu gosto muito do que eu faço, né? Então, eu muitas vezes, ou sempre, ou sempre, eu acabo misturando as coisas. E para o lado positivo. Eu misturo essa coisa do lado do Anselmo pessoa, do lado do Anselmo humano, o lado do Anselmo coração, com o lado do Anselmo extremamente exigente, do lado do Anselmo extremamente rígido, do lado do Anselmo extremamente focado, né? E junto essas 2 coisas com a equipe, né? Algumas pessoas que me conhecem no meu dia a dia, né? Tem um amigo meu que é espírita. Um dia ele viu eu trabalhando e falou assim: desce uma entidade em você naquele momento que você está trabalhando. Que legal. Porque realmente existe uma transformação, né? Existe outra pessoa que trabalha conosco, que é o Leonardo, ele é é o Léo Siqueira, ele loca equipamento, e ele pega e fala assim, ele me chama de senhor, eu até falo para ele, Léo, não precisa de me chamar de senhor não, cara, Você. pelo amor de Deus. Aí eu falo, senhor, eu não sei como é que você consegue mudar essa chave. Começa o trabalho, você liga a chave. Termina o trabalho, você desliga a chave, porque tá num momento tão tenso, uma coisa tão agitada, num momento, sabe, que realmente a gente eleva o nível de voz, você você realmente coloca uma energia muito grande ali no trabalho, mas na hora que acaba, galera, obrigado, não sei o que, eu já tô sorrindo, tô abraçando todo mundo. Eu falei, cara, isso é muito louco no seu Você dia é a dia. místico? Não, não, Não? não. Eu não sei, assim, pode ter toda algo que eu não sei explicar, mas é dessa forma que acontece. Uhum. Eu acredito muito nisso, porque realmente as pessoas que eu trabalho, eu levo elas como não só uns profissionais, mas são também meus amigos, né? Meus companheiros, porque nada a gente faz sozinho. E eu preciso de todos eles. Todos eles têm uma importância fundamental. Se um deles falha, a cadeia inteira falha, né? Então, se falar assim, vou citar um exemplo. O cara que é o eletricista que estava responsável para plugar, colocar um plug ali ligar o equipamento. Cara, um simples fato de uma pessoa que é responsável pela energia, ela derruba tudo, porque tudo precisa de energia elétrica. Derruba tudo. O carregador, muitas pessoas
o carregador das pessoas em evento é o que é o carregador, é o chapa, é o cara comum de chapa da praça que vai carregar as coisas pesadas, né? E muitas vezes eles são vistos por outras pessoas que às vezes não são tão importantes, aliás, não são tão ligadas em eventos, que são pessoas que são consideradas às vezes menos importantes, que são pessoas que têm menos conhecimento ou estão ali, né, em algum momento por uma necessidade. Uhum. Mas ninguém sabe na pele de quem está trabalhando o quanto é importante os carregadores. Sem os carregadores, a gente não tem o que a gente chama de praticável, que é para colocar a câmera em cima, que são eles que montam. Não tem o pessoal da banda, os músicos, não tem o cubo da guitarra para tocar, não tem a bateria montada. Hold, né? Imprescindível. Então, assim, é uma cadeia que todo mundo, um depende do outro. Não existe um que seja mais ou menos importante, todos são. Eu costumo, no Brasil, a gente é muito ligado ao futebol, eu falo que eu sou o técnico de um time de futebol, aonde os jogadores são a equipe que está ali na linha de frente. Sim. Eu tô ali para falar, joga aqui pela direita, o atacante, vamos ali fazer o gol, vamos fazer isso aqui. Eu não tenho, Você não tem time? Eu não sou muito ligado a futebol, mas a gente tem que... Se falasse Palmeiras, eu já ia... Então, mas eu tenho que falar Palmeiras. Eu tenho que falar Palmeiras. Porque assim, ó... Tchau, gente. Não, tchau não. Assim, eu não torço. Se você me perguntar qual que é o time do Palmeiras, eu não sei. Quantos títulos o Palmeiras tem, eu não sei. Mas eu me simpatizo. Não sou aquela pessoa que vou lá assistir a televisão e falar, putz, vou assistir o filme, o time do Palmeiras. Não. Mas eu me simpatizo com o Vasco da Gama, porque meu pai simpatiza também com o Vasco da Gama. Não sei por que o Palmeiras, mas eu gosto do Palmeiras. Não sei por quê. De verdade, não sei por que na minha cabeça não existe nenhuma referência do Palmeiras. E o Goiás Esporte Clube, eu não sei se é porque o Palmeiras é verde, ou é ao contrário, ou porque eu gosto do Goiás e o Palmeiras é verde. Mas também, se você me perguntar que dia que é o jogo do Goiás, é simpatizar. Sabe? Se o Atlético estiver jogando com um time igual estava jogando agora, acho que era Atlético e São Paulo, não me recordo, estava torcendo pro Atlético. Por quê? Porque eu quero que o time daqui de Goiás vença. Outro dia o Vila Nova, tava o Vila Nova e acho que era Botafogo. Virou, né? O Vila Nova. Acho que era o Vila Nova e Botafogo, não me recordo agora especificamente, mas tava torcendo pro Vila. Por quê? Porque eu quero que o nosso time ganhe, né? Ou seja, então é muito mais por uma simpatização do que eu ir lá e ver essa coisa toda. Eu sou goiana, mas sou flamenguista, não tem jeito. Então, Isabela, não tem jeito. Demonstra mais uma vez, né, aquilo que você falou, né, de repente ser um palestrante, do Anselmo, passar isso porque exatamente. Essa liderança... Gente, está explicado aonde ele chegou, aonde ele está hoje, por essa mentalidade que ele tem. Dessa forma equilibrada que ele consegue observar cada movimento na construção de um evento, né? Desde a primeira estrutura que é montada, que vem o pessoal que faz o serviço braçal dessa montagem, né? Do detalhe da iluminação, porque se o cara que carrega a iluminação e fixa essa iluminação nas torres, para que ele possa ter uma imagem, colocar de uma maneira errada, na posição que não é a programada, ele não vai conseguir captar aquela qualidade final no produto, né? Toda uma cadeia, da mesma forma como a gente constrói, né, o nosso podcast aqui, né? E resumindo o que você falou, você vai ter da equipe a forma como você trata a equipe, isso aí é fato, ainda mais em um evento grande como você. Sim, sem dúvida. E eu quero muito chegar lá nas lives, né, que a gente tá do lado do rei das lives, tá, gente? Isabela, só que eu queria que você contasse... Desculpa, Isabela. Imagina. Só queria perguntar um detalhe para você. São quantas pessoas hoje que trabalham diretamente e indiretamente com você? Dentro desses festivais, né, desses eventos? Então, depende muito de uma grande produção. Eu falo que dentro do que eu trabalho é muito modular. Sim. Depende do tamanho do projeto, do que a gente vai fazer. Então, por exemplo, nós gravamos há mais ou menos 15 dias atrás um DVD. Eu falo DVD porque hoje as pessoas ainda falam DVD, mas é audiovisual, digital, ainda não se parou. Voltou, inclusive, o Wagner, que é da mesma época que eu, voltou agora a história do EP, Wagner. Você tá lembrado disso? O EP que, na verdade, era
era um disquinho pequenininho. Hoje vocês, principalmente os mais novos, então, é o EP do artista tal, o EP do artista Y. Mesma época sim, né, Vagão? Um pouquinho mais, né, o Vagão? Mas é porque ele trabalhou em rádio, ele vai lembrar o que é os EPs, ele sabe o que é os EPs. Então, nós gravamos lá, nós gravamos com a equipe de 28 pessoas. Foi no Laguna, era um DVD pequeno, porque o Laguna é pequeno, então, né, pequeno, guardado as proporções de um estacionamento do Serra Dourada, né? Então, ele está adequado dentro do nosso escopo que tinha sido planejado. Então, nós planejamos para fazer com 26 pessoas. Mas, por exemplo, você tem aqui o Boteco do Gustavo, que nós fizemos no sábado passado, eram 86 pessoas diretamente comigo. Caramba. 86 pessoas ligadas diretamente à gravação e transmissão. E você comunicando com todos eles simultaneamente. Isso, ali. Exatamente. Eram 86 pessoas. Mas você câmeras... faz toda a parte de direção artística, figurino, Isso. tudo? Não. Figurino, aí tem um figurinista do Gustavo, né? Especificamente do Gustavo tem um figurinista. Mas dentro... Essa questão de cores, né? Da paleta de mas cores. Dentro de uma produção de DVD, eu fico responsável por isso. Mas cada pessoa, aliás, cada área tem uma pessoa específica. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa de figurino. A pessoa vai até passar por mim, mas a escolha normalmente é do artista. Eu falo o seguinte, não adianta eu pensar e falar assim, cara, você vai ficar maravilhosamente de azul. E aí é igual você de chamar de o azul ou você odeia. Você fala, cara, como é que sim, eu vou ficar bom de azul? Eu não gosto de azul. Aí eu venho, tiro uma foto sua, a Style vai lá, faz uma produção maravilhosa de azul. Aí eu chego e falo, nossa, cara, ficou maravilhoso. Incrível, azul. Olha aqui a foto, olha aqui a foto. Aí ele vai subir no palco, vai cantar. Beleza, ele vai esquecer do azul naquele momento. Aí quando a gente for apresentar, ele vai assistir o primeiro clipe dele, vai ver lá de azul. O segundo clipe ele vai assistir de azul. Não gostou. O terceiro ele vai falar, cara, não, a produção ficou maravilhosa, a luz tá massa, o vídeo... Oh, mas essa roupa minha, cara, tá horrível, tá uma porcaria. Pronto, perdemos o trabalho inteiro. Porque dentro de uma produção, um detalhezinho estraga tudo. Então, se o artista não está confortável com aquela roupa, com a maquiagem, com o cabelo, não posso ser eu que vou lá e vou impor um estilo para ele. Porque se eu fizer isso, eu posso correr um risco muito grande dele se assistir e de se odiar. E quando ele se assiste e se odeia, o trabalho inteiro foi embora. Perdeu o material. Nada ele vai achar bom. Nada. Você pode fazer a melhor coisa do mundo. Porque ele não está se sentindo bem, não tá à vontade. Então, eu faço a direção, mas eu também sei os limites do que a minha direção pode influenciar positivamente e do que eu posso correr risco. Então, os riscos que a gente corre são riscos calculados. E aonde existe um grande risco de dar errado, eu falo, não, vamos seguir aqui como o artista quer. Às vezes não é a melhor opção para mim, às vezes não é da melhor forma que eu vou enxergar, mas é o artista que vai colocar a música para cantar, é o artista que vai se empolgar. No final das contas, quem tem que achar maravilhoso é o artista. O público vai adorar a música, o público vai adorar a performance, não vai olhar muito para a roupa, não vai olhar muito para o cabelo, não é isso que vai fazer a diferença. Mas para mim, para o artista, vai fazer uma diferença muito grande. É verdade. Cuidado, porque o custo operacional, o tempo que é gasto para a produção de um espetáculo como esse, né? Sim, é muito grande. Né, Bela? Você está no mundo também, você toca, você é música, então você sabe que esses detalhes são muito importantes. Inclusive, ela já... Vou falar aqui também, você puxou minha orelha, mas está válido. Porque a gente tem que ter esse bom senso de absorver as informações, porque é para construir, sabe, uma melhor qualidade numa entrega de um trabalho. Né? Então, isso tudo é válido. Então, a gente tem que estar aberto, né? A gente tem que estar com as guardas abaixadas para sempre ouvir tudo isso. E é muito legal esse detalhe de você estar pontuando isso para quem está nos assistindo e ouvindo também, né? Sim. E aí, só retomando aquilo que você me perguntou da quantidade de pessoas, eu passei do boteco, mas o número maior até hoje da quantidade de pessoas que a gente trabalhou ligado diretamente, que aí você falou, falando com todo mundo, coordenando todo mundo, foi no Vila Mix em 2017, que foi o maior palco do mundo pela segunda vez, onde eu tinha 168 pessoas conectadas. Que isso, 168 pessoas. E no 2019 foram as mesmas 168 pessoas e o número
de equipamentos que eu falei, cara, isso aqui é praticamente uma transmissão de seleção brasileira, uma seleção Sim, eu ia internacional. falar isso Nós agora. tínhamos 4 unidades móveis, ou seja, 4 unidades móveis para aquele evento. Eu tinha uma unidade móvel Caramba. principal, eu tinha uma unidade móvel para um palco do camarote, Uhum. né? Eu tinha uma unidade móvel que fazia só a parte do Multishow, o jornalismo do Multishow, as entrevistas, essa O coisa Multishow toda. foi ao vivo, Selma? Sempre Foi, ao né? vivo. Ao Desde vivo. 2015, Uhum. desde 2015 o Multishow Uhum. transmite ao vivo o Vila Mix. E uma outra unidade móvel onde a gente fazia toda a pós-produção do material, ou seja, o Sim. que ia no ar passava para o SOM, que era um M de pós-produção. Então, Uhum. a gente tinha uma equipe realmente gigantesca. Não perde nada pro Rock in Rio hoje, que é um dos maiores Não, festivais do não, Lollapalooza, né? Desses grandes exatamente. festivais no Não, país, não né? perde Então, em nada, em nada. Talvez a gente até supere em alguns itens, tanto vamos é falar assim. que hoje o Vila Mix é uma referência mundial, né? Sim, sim. Então, a gente vai É até falar sobre isso, da sua experiência também fora, né? legal, Porque legal. a gente sabe das produções que você fez nos grandes teatros, né? Que é sonho de muita gente, Sim, assim, realizar um espetáculo num local desse, né? sim. Inglaterra, Estados Unidos, enfim, né? Exatamente. E quando você falou essa coisa do Vila Mix ser uma referência internacional, Uhum, foi interessante porque me retoma lá o 2015, que quando o Vila bateu o recorde de maior palco do mundo, né, maior estrutura uhum, de palco do mundo, eu estive nos Estados Unidos. Na feira, naquela. Não, né, eu estive nos Estados Unidos, numa cidade próxima a Filadélfia, que é onde tem uma empresa que é uma das maiores do mundo, especialistas em show business. E uhum, ela se chama Tate, e nós fomos lá, e e por que que eu fui convidado para ir lá? Porque nós havíamos feito a maior estrutura de palco do mundo, e a gente bateu o recorde do U2 que foi em 2009, e uhum. quem havia feito essa produção, quem havia feito toda a estrutura do Era palco, eles. foi a Tate. E aí, só para vocês saberem, a Tate ela é responsável por grandes turnês mundiais e grandes eventos, grandes casas. Por exemplo, Uhum. os espetáculos da Disney, na própria Disney, são todas produzidas por ele, tanto na Broadway, quanto nos parques, ou seja, que todos Uhum. aqueles elementos robóticos, todos eles Uhum. são construídos por eles. A maioria dos espetáculos de teatro, espetáculos musicais em Las Vegas também são produzidos por eles. Eles têm, assim, vários e vários, lá eles chamam de acres, né? Ou seja, são acres com vários e vários galpões, com turnês que estão acontecendo e que eles vão Uhum. testando. Então, Nossa, quando eu estive incrível. lá, eu entrei e tive que assinar um termo de responsabilidade, que eu não fotografaria nada, que não faria nenhum tipo de registro, porque ali eles estão lidando com o que eu vi, eles estavam fazendo coisas que ninguém tinha visto ainda, que Exclusivas, né? estava sendo ainda Uhum. planejado, estava sendo desenhado, estava sendo programado, né? Então fica só na memória, a gente não pode reproduzir nada disso, né? E são coisas incríveis. Então, a gente teve lá justamente para ver como funciona e às vezes até mesmo buscar eles para fazer alguma coisa aqui no Uhum. Brasil, fazer algum tipo de produção, algum tipo de palco, algum tipo de negócio. Ainda não aconteceu, porque logo o câmbio é muito diferente, né? Hoje a Uhum. gente está lá, Estados Unidos é dólar, então quando você tudo converte para trazer para o Brasil, que está sendo vendido o ticket em real e a produção é em dólar, essa conta é meio difícil de fechar. Fechar. Uhum. Mas eu tenho certeza que em breve a gente sempre vira e mexe, a gente conversa. O Clayton foi a pessoa que fez essa ponte. O Clayton mora lá nos Estados Unidos. E vira e mexe, a gente está sempre em contato. Ele fala comigo, eu falo com ele. E algum dia a Tate vai estar aqui conosco. É uma grande indústria, né? Com Que é como certeza. do Exatamente, cinema, exatamente. né, Isabela? Essa do É, entretenimento, né? Que a gente nem exatamente. imagina que exista, né? É. Vai, Tem uma Isabela. história muito bacana que eu vi. Bom, quando estava na época da pandemia, as lives todas estavam sendo feitas, quer dizer, as divulgações, os trabalhos no Instagram, né? Sim, E aí você recebeu uma ligação isso. do Gustavo Lima, gente, que hoje é um dos maiores artistas do Brasil, Sim. né?
assim, em termos de número. E aí você pensou nesse formato, né? O Instagram realmente tomou conta das pessoas e você criou um outro patamar, né? O que aconteceu? Quando o Gustavo ligou, uma coisa que eu já tinha visto, eu tinha visto algumas lives no Instagram. E foram lives que não tinham me agradado. E simples porque não me agradou. Porque o vídeo não era bom e o áudio não era bom. Então, assim, você tinha. Eu assisti 3 dessas lives no momento que estavam acontecendo. E elas tinham uma audiência muito boa. Tinha uma audiência de 70 e poucas mil visualizações instantaneamente. Teve uma outra que estava com 92 mil visualizações instantaneamente. E tinha uma outra que estava com 107, 108 mil visualizações instantaneamente. Então era um número muito interessante, muito interessante. Porque live a gente faz desde o Caldas Country em 2006. As lives de maior audiência, até as lives da pandemia, eram as lives do Vila Mix, que a gente tinha aí perto de 180 mil visualizações simultâneas, né? Girava aí, dependia, lógico, do artista, mas girava entre 80, 170, 180 mil visualizações simultâneas. E eu achei incrível aquilo, o número. Quando o Gustavo me ligou, a gente já fazia as lives do Boteco. E aí eu falei pro Gustavo, Gustavo, vamos fazer a live, mas não vamos fazer igual tá sendo feito da Instagram, vamos fazer igual a gente faz naquele mesmo padrão do Boteco. E aí ele falou, não, pelo amor de Deus, uma live do Boteco é uma coisa muito grande, vai ser aqui na minha casa. Nós estamos na pandemia, não pode vir muita gente, não pode ter nada. E eu peguei e falei, Gustavo, eu vou pensar aqui numa forma que a gente vai ir umas 5, 6 pessoas no máximo para fazer a live. Aí ele falou, tá, mas vai ficar bom? Vai. Não, porque aí ele já numa segunda ligação, ele falou, não, porque aí agora eu também, já que você falou, eu quero um negócio top. Falei, não, vamos fazer. E realmente nós fomos com 6 pessoas para lá. Mas para chegar nisso, de 6 pessoas, de saber que tem que ter o link, é porque eu já tinha a experiência desde lá de 2006. E não só essa experiência de 2006, mas por eu ter trabalhado em televisão, eu sei que uma transmissão de ponta a ponta, ou seja, de onde eu estou fazendo essa transmissão até ela chegar na casa das pessoas, eu sei como é que funciona isso, como tem o tráfego de informação, o trajeto de tudo isso. Então, isso faz com que, quando você tem conhecimento, você consiga resolver problemas fáceis, facilmente. Não problemas fáceis, mas problemas facilmente. E aí foi dessa forma. Então, nós fomos para lá com 6 pessoas. Realmente era o mínimo do mínimo, era o operador de áudio, era um operador de câmera, nós tínhamos 5 câmeras, e eu tinha um operador de câmera, então esse câmera, ele ficava aqui, fazia uma movimentação, eu falava assim, vai lá para a câmera 2, ele saía da 2, ia lá saía da 4, ia lá na câmera 2, movimentava, voltava para essa, porque era a única forma, porque era dentro da casa do artista, né? Era dentro da casa do Gustavo. E realmente foi a primeira live, foi a live que deu o boom, e naquela época a gente não sabia o que era o coronavírus, né? Ou seja, muitas pessoas morrendo, né? Eu me lembro, a gente de máscara, de luva, de touca, porque não tinha nenhum protocolo pré-estabelecido. Vocês estavam usando até o Sheffield, né? A gente passou a usar o Sheffield depois. Nessa live, nessa primeira, né? Não. Mas na terceira do Gustavo já estavam de Sheffield, porque foi quando veio a história, não, com a saliva que sai, a gotícula que vai entrar no olho. Aí alguns usavam óculos de proteção, outros usavam máscara. Né? Pouca informação. A gente estava tateando ainda era pouca informação, e as informações que a gente tinha, e que eram muitas delas reais, eram extremamente assustadoras, né? Ou seja, pelo que o vírus fazia, pela quantidade de mortes, enfim, era o caos mesmo, né? Mas a gente tinha que encarar aquilo ali e fazer daquilo. Então a gente tomava realmente todos os cuidados, procurava se cercar de todas as informações possíveis para que realmente entregasse um produto legal. E aí, voltando especificamente à história dessa live do Gustavo, a live foi uma explosão. Nós tivemos 752 mil acessos simultâneos. O pessoal do Google, que é a Sandra, que é CEO do Google aqui no Brasil, ela me ligou, me mandou uma mensagem na hora, falando assim, o que está acontecendo? Eu falei, não, vocês estão com mais de 700 mil acessos simultâneos numa live daqui,
né? Bateu a Beyoncé, porque a Beyoncé era 400 e poucas. Equipe muito maior. Aí ela falou assim, ó, o meu VP, que é o vice-presidente do YouTube, ele quer bater um papo com vocês. Ele tá em Austin, no Texas, mas vocês podem fazer, porque ele quer entender um pouquinho do que é isso, de que fenômeno que é esse. Olha só, porque gente, não é só loucura, o fato de né? nós termos feito a live, é o fenômeno do Gustavo, Sim. né? Que para quem tá lá nos Estados Unidos, fala, peraí, gente, Beyoncé é conhecida mundialmente. Gustavo deu 400 e poucos mil visualizações. Gustavo Lima, que até então, né, o VP, talvez um time YouTube, sem ser Brasil, um time YouTube global, não soubesse quem era. Ele falasse, cara, esse cara tá dando mais de 700 mil, tá batendo um recorde. No Mercosul, né? Aqui, Tem até aquele número que você disse que multiplica por 4, parece. Isso, eu que não é sabia disso. porque aí é de pessoas, Uhum. né? Porque aí, na época, o Ibope convencionou, porque depois das lives, tinha que as marcas, ou seja, você já não tinha mais evento presencial, então você não tinha jogo de futebol, você não tinha mais rodeio, você não tem mais feira, você não tem mais o show. Então as marcas que tinham verbas publicitárias para aquele evento presencial precisava descarregar e fazer com que as marcas continuassem vivas na memória das pessoas, elas tinham que colocar em algum lugar de visualização alta. E o lugar disso eram nas lives. Então, para mencionar um número de público, um número de pessoas, foi feito a pedido lógico, de algumas empresas, às vezes multinacionais, que convencionou que para cada visualização simultânea, você tinha média de 4 pessoas assistindo. Então, você está ali na sua casa, você tem 4, 5, 6, 8, 10 pessoas assistindo aquela live. Mas também tem a pessoa que está assistindo no quarto, no celular. Então, na média, em número de pessoas, o número de visualização simultâneo você multiplicava por 4. Então, se a gente tem 1 milhão de visualizações, você tem cerca de 4 milhões de pessoas assistindo aquilo lá, né? E aí a gente conversou com ele e 2 perguntas principais que ele fez que ele achou incrível. Primeiro, o custo da live, porque aí você pega um custo da Beyoncé, que era um show, e um custo da live no do Gustavo, os custos lá embaixo. E o número de pessoas, quando eu falei, a primeira coisa que eu falei para ele que era 6 pessoas, ele falou, não, como assim, me explica, 6 pessoas fazendo aquilo tudo, deu essa visualização, sim, 6 pessoas, uma pessoa fazendo isso, uma pessoa fazendo isso, não é possível. Inacreditável. É isso mesmo? Tá, e quanto custou isso? Porque isso aqui custou X. Não pode. Um outro fato também que foi importante dessa live do Gustavo é que era uma live que o Gustavo fez sem nenhum patrocínio, né? Era tudo dele. E ele quis privilegiar como forma de agradecimento, e o Gustavo faz muito isso nos shows, agradecendo os patrocinadores dele e tudo mais. Ele falou, cara, eu vou colocar, vou agradecer meus patrocinadores, vamos colocar a minha marca ali. E aí, quando ele começou a falar das doações que ele estava recebendo... Eu ia perguntar isso para você. Das doações que ele estava recebendo, as doações começaram a vir espontaneamente. Então, por exemplo, ele pegou e anunciou que um patrocinador dele lá tinha dado tantas toneladas de arroz. E aí, na sequência, as pessoas já viram e falaram, não, o fulano de tal vai dar álcool em gel. Aí, o outro está dando isso, o outro está dando mais tonelada de não sei o quê. Então, naturalmente, virou uma corrente do bem. Porque ele divulgou o nome da empresa, ele divulgou o que aquilo estava fazendo, e as pessoas que estavam assistindo naquele momento falaram, caramba, eu também vou doar, né? Eu vou doar porque, além de eu doar, o nome da minha empresa vai estar na boca do Gustavo. Eu posso ajudar as pessoas, mas ao mesmo tempo eu posso ficar conhecido. E isso virou uma rede do bem, ou seja, arrecadou-se toneladas e toneladas. O material de construção, ele fez poucas pessoas sabem, mas ele construiu, eu não sei o número de casas, mas eu sei que são mais de 10 casas para um pessoal, acho que do lixão, numa coisa assim. Em Aparecida, Em Aparecida, então você vê que isso, dentro de uma pandemia, e isso veio a partir dessa live do Gustavo, e depois todos os artistas brilhantemente pegaram isso e realmente colocavam o QR Code, vamos doar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, que realmente também foi o que ajudou muita gente nessa hora. Sim. Né? O QR Code na live. Foi uma ideia tua também? Ou foi surgindo assim? Alguma eu acho coisa que já tinha Criança Esperança, se eu não me engano. né, eu não sei, mas o QR Code ficou conhecido nas lives. Ficou mais conhecido nas lives. Mas a história do QR Code, não, alguém já chegou com esse QR muito Code legal, pronto. né? Anselmo, aproveitando, porque você faz o bem, né?
E pelo fato de fazer o bem, muitas empresas também, elas tiveram um crescimento dentro da pandemia. Algo Sim. inimaginável, né? Sim, Tava tudo exatamente. parado, Isabela. E você me contou uma história também, não sei Sim. se a gente pode falar sobre isso, Sim, né? não Sobre tem a problema, doação né? do álcool em gel, Sim. né? Isso aconteceu com o pessoal da Dom Táparo, lá da Cachaça Cabaré. Eles fizeram doações de álcool em gel nessa live do Gustavo. E isso depois, quando a gente foi fazer uma live para eles me contaram a história. Então a história da Dom Tapro e lá da Cachaça Cabaré que eles me contaram foi o seguinte, que eles estavam lá, já estavam devolvendo os carros, né, de representantes comerciais deles, já tinham devolvido mais de 12 carros, que eles faziam lá as vendas para supermercadista e tudo mais, porque não podia, estava tudo fechado, então bar, como é que você vai vender cerveja, como é que você vai vender cachaça, como é que você vai vender as coisas, num bar tudo fechado, evento, tudo fechado, enfim. Tava o caos, eles estavam à beira da falência, né? Ou seja, entre aspas. Mas não estava vendendo, estava devolvendo os carros. E o irmão dele, num dado momento assistindo a live, pegou e deu a ideia de fazer a doação de álcool em gel. E aí o outro irmão, eles são 3 irmãos, ligou para ele e falou, cara, peraí, da onde surgiu? Não, vamos doar, não sei o que. Eu falei, cara, peraí, nós estamos devolvendo o carro. Nós não temos dinheiro. Como é que... Você já fez a conta de quanto que está custando esse álcool em gel? Não, falou, você doou 5.000 frascos. Você já viu que um frasco de álcool em gel tá R$18? Multiplica 5.000 frascos vezes 18. Não sei o que, nós vamos dar um jeito aqui, não sei o que. O irmão ficou doido. Passou mais uns 40 minutos, 50 minutos, esse irmão mandou uma mensagem para mim. Aliás, primeiro foi a mensagem para mim, depois eu passava isso pro Matusa. O Matusa é o diretor de marketing lá da balada, que é a empresa do Gustavo. E passei pro Matusa e pá, segunda doação de mais 5.000 frascos em gel, ou seja, no total das contas era 10.000 frascos em gel, R$18 o frasco em gel. Aí o irmão liga e falou, cara, peraí, já não basta 5.000, você já tá mandando mais 10. Não, mas você viu lá, fulano já me ligou, Beltrano já me ligou, nós vamos virar. Resultado. Eles tiveram um crescimento gigantesco na indústria, na empresa deles. Passaram a fazer lives, tanto é que eles fizeram 5 lives específico, passaram a contratar os artistas, porque as lives para ele foi impressionante, assim. Eles encontraram naquilo, eles perceberam, né, como diz os meninos lá, os 3 é o Giovanni, o Bruno e o Breno. E eles falam, Deus é maravilhoso, porque num momento de pandemia, onde eles poderiam ter fechado, quando eles fizeram o bem, isso voltou para eles com uma força muito grande, né? Veio em forma, assim, realmente muito gratificante. E eles cresceram realmente a indústria deles, a fábrica deles, e foi num período de pandemia. No momento que eles acharam que às vezes não conseguiriam fazer muita coisa, a partir do momento que eles realmente começaram a fazer as doações, eles voltaram a receber telefonemas, receberam a fazer ligações. Quando nós fomos fazer a segunda live deles lá, eles estavam contratando já 30 pessoas. Que legal. Já falou, o gerente deles lá, que é o Firmino, ele falou, não, nós estamos contratando Isso dentro 30... da pandemia, né, Dentro da Anselmo? pandemia. Era a segunda live deles. E a primeira live deles foi em setembro, que foi no Dia Nacional da Cachaça. Eles contrataram, pagando cachê do Jorge Mateus, cachê do Bruno Marrone, cachê do Leonardo. Nós fizemos lá no Engenho, no Dom Táparo, lá em Mirassol. E essa foi a primeira. Quando foi para a segunda, o Firmino falou, estou contratando mais 30 pessoas, porque a gente não está dando conta. E aonde foi esse crescimento? No e-commerce. As pessoas que queriam o produto, né? Eles estavam muito ligados no varejo, no ponta a ponta, para o distribuidor, para o atacadista. E era algo que eles ainda não dominavam, que era o e-commerce. E aí, com a pandemia, o e-commerce explodiu. E eles entraram na ideia do e-commerce. E a coisa foi fluindo grandiosamente. Ao ponto de eles terem até uma cerveja própria hoje. Exatamente. Né? Hoje eles têm a cerveja Cabaré, que originou lá de trás. E então, tem aquele também, a bebidinha que eu adoro, que é tipo Cabaré Ice. Nossa, a Cabaré Ice. Perfeita. Cabaré Eu amo. Então, assim, eles expandiram realmente na pandemia, eles cresceram muito. Não só eles, aí a gente falando especificamente, não só eles. Muitas empresas cresceram durante a pandemia.
conseguiram pegar uns nichos de mercado que às vezes estavam esquecidos. Algumas formas de mercado que basicamente trabalhavam, operavam via tecnologia, e realmente as coisas cresceram, graças a Deus. A pandemia fez as empresas repensarem a entrega, Sim, né? Como que eu chego até o cliente agora, sim, né? E você pega todas as grandes empresas de e-commerce hoje, né? Que eram varejo, né? E hoje eles exato, focam praticamente 90% dos seus negócios em e-commerce, né? exato. Vamos lá É, então. Oi, Isabela. Podcast é assim, gente, é no instantâneo, é um É formato isso novo, é outra coisa, mesmo. que a gente estava falando de É. crescimento, Aham. podcast nasceu e cresceu durante a pandemia. eu queria Exatamente. muito que você falasse um pouquinho de uma outra grande live de sucesso que você fez, que é da Marília, né, Aham. que já não está mais aqui entre a gente, que foi um fenômeno também, assim, né, no Brasil. Foi também um grande sucesso que você fez com ela. Como é que foi essa Foi, foi, experiência, um, assim? foi um grande sucesso, também durante a pandemia, na casa dela, todas aquelas preocupações que nós falamos, com a mesma equipe reduzida, com 6 pessoas, Foi né? depois do dela que você criou a questão da acessibilidade, que você falou, foi do dela ou já tinha antes? Não, não. Foi nessa live da Marília que a Marília colocou a pessoa fazendo a tradução em Libras. Perfeito, foi Foi uma incrível ideia da isso. Marília, ela chegou para mim e falou assim, ó, eu contratei uma pessoa de Libras, porque eu vejo muito algumas coisas e as pessoas não se preocupam. Como a gente está vendo isso tudo em casa, não adianta nada eu passar uma mensagem positiva para a pessoa e ter uma parcela da população que não conseguir absorver essa minha Ela mensagem, era não absorver minha diferenciada, música. né? É. Ela era diferenciada. Então, nós vamos ter Libras nisso aí. Falei, maravilha. A gente ajustou um lugar lá, foi para a parte de cima lá da casa dela, colocou a Libras, o pessoal de Libras fazendo, e a partir daí, da mesma forma que eu contei da doação do Gustavo, que acabou virando um padrão nas lives, depois dessa da Marília virou também. A questão do Libras também virou um padrão na maioria das lives que a gente fez, na maioria das lives que aconteceram. E essa live da Marília foi recorde absoluto no YouTube. 3 milhões e 300 mil é um número que hoje eu acho pouco provável de ser atingido, porque nós já deixamos a pandemia o ponto máximo de pandemia, né? O vírus ainda está aí, os cuidados ainda devem ser mantidos, mas o pico da pandemia, aquele momento a gente já deixou de ter, e é um número, assim, incrível, incrível, é um número E tudo extraordinário. com uma simplicidade, né? O jeito Simplicidade dela, total, tudo, porque né? foi dentro da casa dela, por conta da Foi pandemia, não voz e violão, Anselmo? foi Tinha voz e VS. VS, VS. O né? VS que a Isso. gente fala é porque já Uhum. existe uma base da música gravada e a Marília coloca a voz. E quem soltava esse VS, inclusive, também foi uma outra pessoa incrível, que era o Bahia, que estava junto com ela. Foi vítima também na queda do avião. E eu me lembro, foi até uma foto que eu postei no dia não, eu acredito que alguns dias depois, que o Bahia, que também, a equipe da Marília também estava super reduzida. Então você vê um artista que tem o hold, que tem a pessoa que solta o VS, que tem a pessoa que cuida do teleprompter, que tem a pessoa que no caso, o Bahia que cuidava muito dela, então ele que colocava o ponto, ele que cuidava do microfone, ajustava a roupa dela. Então você tinha ali nada, no mínimo umas 5 ou 6 pessoas que o Bahia nesse dia estava fazendo a função dessas 6 pessoas. Né? Tanto é que tinha 3 computadores assim, ele com foninho e mexendo, soltando de um lado, fazendo uma outra coisa. Eu até fiz questão de fazer uma foto nesse dia, que era para mostrar isso, né? Que durante a pandemia não dava mais para ter assim, ó, eu faço isso, você faz aquilo, porque o número de pessoas não permitia mais, a gente tinha que reduzir, aí as pessoas tinham que fazer muita coisa. E aí atingiu um número exorbitante de 3 milhões e 300. E aí a gente voltando ali no número decrescente, a Marília foi essa live que a gente fez com 3 milhões e 300 dentro da casa dela, soltando esse VS, que é a base musical, e ela colocando voz, ela sentada numa poltrona, toda tranquila, de chinelo mesmo, tirou o chinelo, cantou descalça. Aí as pessoas começaram a falar, pô, levanta, não fica só aí no sofá não, levanta. Aí ela pegou, tá, beleza, levantou, cantou
cantou em pé também, né? Depois disso a gente tem a live do Jorge Mateus com 3 milhões e 100, que a gente fez também numa garagem, que foi na casa do empresário deles, do Wendel. Também muito simples, também com VS, sem banda, porque da mesma forma do Gustavo, porque você não pode levar muita gente, e quando você leva uma banda, não é só o número de banda, mas você tem técnico, tem hold, tem montador, que aí existe uma mão de obra já especializada, profissionais específicos para aquilo que não tem como abrir mão. Então era realmente tudo no VS. E aí vem o Gustavo Lima, vem outras lives aí que fizeram grandes sucessos com números realmente que dificilmente o YouTube vai ter esses recordes são que recordistas, existem. né, Sim, hoje, sim. né, e uma alegria muito grande para nós, né, dentro de uma pandemia, Verdade. sair aqui do nosso país, né, um produto do estado de Goiás, foi produzido aqui e que depois foi reverberado, né, para outros lugares. Eu acho que da Ivete também teve mais ou menos esse formato na época, né, então foi bem bacana. Para você ver o quão interessante é a história dos números e de recordes, que das 10 lives, ou seja, até um tempo atrás, ainda durante a pandemia, no início de 2022, as 10 maiores lives do mundo, das 10 maiores, 8 são brasileiras. Caramba. 8 são brasileiras. Só 2 que não são brasileiras. Quantas são suas? Das 8 brasileiras? Todas, gente. Tá. Das 8, só uma não é minha, 7 são minhas. Olha isso. Tá vendo? E aí, mundial desse número, 7 são minhas, 3 não são. E aí, 2, como eu falei que são 8, 2 que não são, que são 2 internacionais. Uma que é do BTS e a outra que é do Andrea Bocelli. E a outra terceira que eu falei que não é minha, que é recorde, que é do Sandy Júnior. Então, essas 3 lives que foram as lives que eu não fiz. Você acabou de citar, BTS, o fenômeno mundial. Sim. Né? Andrea Bocelli, outro fenômeno mundial. Exato. Né? Então, meio que, se você colocar esses 7 artistas que você dirigiu essas lives, né, Anselmo, é algo impressionante mesmo, que vocês deveriam dar uma porcentagem do YouTube para você, né? Seria bom. Seria bom. Pois é, mas Mas você sabe que é algo que eu nem penso, viu? Lógico, eu penso muito naquela coisa do dinheiro, né, do reconhecimento e ser a recompensa, ser algo recompensatório. Porque se eu trabalhar só pensando no resultado financeiro, talvez a gente perca um pouco da essência do que é você fazer aquela coisa bem feita, né? Não, tô fazendo por dinheiro. Aí deixou de ter paixão. Pois é, mas hoje você está envolvido em 2 grandes eventos que tem recordes no Guinness, né? Sim. Que é o do churrasco, o BBQ, né? Isso, o BBQ e o Vila Mix. E as suas lives, grande sucesso. Sim. Aquele garoto lá de 3 anos, algum dia você falou, eu quero chegar nisso, ou igual você falou, você não tinha essa ideia que você ia chegar tão longe? Então, lá atrás eu não tinha essa ideia, né? Principalmente com 3 anos, depois com 12, quando eu peguei a primeira câmera VHS. Na época lá, minha mãe, isso em 1987, era um consórcio, né? De tão caro que era, porque na época a inflação muito alta, isso em 1987, inflação altíssima. O Brasil era quase que dolarizado, os contratos que se fazia com artista, era tudo em dólar, né? O contrato das gravadoras, tudo em dólar. Na época eu não sabia, tá, gente? É hoje que eu sei, que eu tô inserido no mercado. Mas na época era tudo dólar. E para comprar uma câmera, hoje a câmera que a gente está gravando aqui são coisas bastante acessíveis, mas na época tinha que se fazer um consórcio, era coisa muito cara. E aí ela comprou essa câmera nesse consórcio porque ela via esse desejo, sabe? Essa coisa de que eu gostava disso, né? Então a minha mãe, que é a Cristina, minha mãe Cristina pegou e fez o consórcio de uma filmadora e de uma câmera. Até hoje eu tenho, um tempo atrás eu postei essa câmera, ela tá lá em casa, guardada. É uma M7 da Panasonic VHS. Uau! Tá lá em casa, guardadinha. E aí essa câmera também, lá em 87, eu tinha 12 anos de idade, também não imaginava que chegava até isso. Na época valia o preço mais de uma moto, né, Anselmo? Eu acho que era bem mais, provavelmente, Noguchi, eu não lembro assim, mas como era tudo em dólar, moto era certeza. Moto era certeza. Moto era certeza.
Mas assim, no ponto que realmente, que eu me lembro da primeira vez que eu falei assim, poxa, eu quero fazer isso, é aquilo que eu falei no Rock in Rio de 91. Pra você ter ideia, eu gravei o Rock in Rio inteiro, eu ficava de noite assistindo e gravava e depois eu ficava assistindo aquilo, sabe, pra ver o plano de câmera, a grua, sabe, o movimento da grua, o movimento do trilho, a câmera que era mais fechada, e eu ficava observando aquilo lá e ficava vendo, falei, cara, um dia eu quero fazer isso. Então eu acho que isso tenha sido o primeiro momento que eu me recordo de falar assim, pô, eu quero chegar naquele patamar, eu quero chegar naquele ponto. Outro dia teve uma pessoa que me perguntou assim, qual o DVD que você não fez, que você gostaria de ter feito? Eu falei, cara, eu nunca pensei nisso, mas tem um DVD incrível, que eu acho ele até hoje, eu acho o mais bonito. Não foi eu que fiz, quem fez foi a Joana Mazzucchelli, que foi um vídeo do MTV Unplugged, do Rapa. Um teatro, né? Assim, lá no Pernambuco, aquele Não. O de Pernambuco é mais recente. É um que eles fazem. Foi feita uma reprodução de uma estação de trem. E musicalmente eles utilizam instrumentos muito variáveis, instrumentos muito interessantes. E o DVD ficou incrível. A Joana fez esse DVD de uma forma muito magnífica, a equipe inteira dela. E é um DVD que eu acho incrível, é um DVD que eu acho lindo. Talvez seja esse um que talvez eu quisesse ter feito, né? Se pontuar. Mas eu não tenho muito isso, sabe? De falar assim, poxa, eu gostaria de ter feito. Eu gostaria de ter trabalhado com esse artista, ou com o artista X, ou com o artista Y. Eu não tenho muito essa distinção. Quando eu vou fazer um trabalho, eu não penso diretamente se aquele trabalho eu tenho que tomar mais cuidado ou menos cuidado. Eu tenho que tomar cuidado com ele independente do artista. Se é o artista que está começando ou se é o artista que já está estourado, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que tomar conta daquele trabalho, eu tenho que zelar daquele trabalho de todas as formas. Não é porque ele é mais ou é menos. Não é porque é um artista que está no topo ou é um artista que está começando. Por quê? O trabalho que eu desenvolvo, se eu faço ele mal feito, ele vai repercutir no meu profissional, ele vai repercutir nos próximos trabalhos que eu vou fazer. Então, muitas vezes as pessoas, quando vêm conversar comigo, e alguns artistas começam a falar, pô, Anselmo, obrigado pela atenção, nossa, eu não imaginava que você ia dar. Eu falei, cara, eu tenho que dar atenção para você da mesma forma, mesmo porque muitos artistas que estão hoje no topo, eles começaram lá atrás, pequenininhos. E eu fazendo o trabalho da mesma forma. Então, o que muda um pouco é, às vezes, a responsabilidade final, o número de pessoas com que a gente está trabalhando. Né? Igual eu citei um exemplo, eu estou fazendo um DVD com 26 pessoas, eu tenho uma responsabilidade. Eu estou fazendo um DVD com 190 pessoas da equipe, eu tenho outra responsabilidade. Mas o trato, o respeito, o trabalho, a minha atenção, ela é independente. Ela é independente. Falar isso por você, né? Pode. Eu posso muito bem falar isso por você, porque a Isabela também sabe que eu faço parte da Associação Nipo Brasileira de Goiás. Eu cuido da área de comunicação lá. E a gente realiza o Bom Odore, né? E era um sonho muito antigo da gente poder realizar um Bom Odore com algumas imagens mais profissionais, que é tudo muito feito pelos voluntários, né? E um dia a gente tomou um café com o Anselmo e eu expliquei para ele, falei, Anselmo, parada lá é o seguinte, todo mundo é voluntário, a gente não tem recurso para poder contratar, enfim. E imediatamente falou, não, conta comigo, vamos fazer, né? Vamos realizar. Isso mostra mais uma vez o nível de generosidade, de carinho, de atenção que ele tem, sabe, que não é isso que ele falou, tudo é verdade, porque a gente acompanha no dia a dia, testemunha isso no dia a dia, né? Esse tratamento, essa atenção que ele dá para o Vila Mix, né? Que está transmitindo para o Multishow para milhões de pessoas, para uma live do Gustavo, está sendo transmitido para milhões de pessoas, ele dá a mesma atenção para um evento que é segmentado, que nem o Bom Odore, que é para a colônia japonesa, e ele generosamente vai, participa, direciona, enfim, né? Nos explica qual a melhor posição de câmera, de iluminação. Então, a gente pode falar com propriedade, viu, Anselmo? Que isso é uma grande real mesmo.
Verdade, Sam, essa é agora verdade. aqui, eu vi que eu Obrigado. queria que você falasse um pouquinho, que é uma curiosidade pessoal minha, dessa feira que você teve em Las Vegas, dos efeitos especiais para cinema. Como que é essa feira, assim? Na verdade, lá a feira, a primeira vez que eu fui nesse evento foi em 99. Que eu tive quando eu trabalhava na TV, e era uma vontade porque eu via o pessoal, a cúpula da emissora, né, o presidente, o Jaime Câmara Júnior, o diretor comercial, que era o Ronaldo Ferrante, o diretor técnico, que era o Vanderlei Schmaltz, o diretor-geral da TV Anhanguera, o João Braz, né, e alguns outros iam numa comitiva para lá. E aí, na época, ou seja, 1999, ela tá me fazendo uma pergunta, Foi mas eu tô ontem, voltando gente. lá atrás para contar um pouquinho de como é hoje. E porque esse fato também foi importante. E aí, quando eu fui lá para 99, eu estava de férias na televisão, era um período de férias, porque para eu sair, eu era, na época, eu era editor, né? Eu era editor de imagem, então foi durante as minhas férias. E eu consultei se eu poderia ir, né? E aí eu consultei o Jackson Abrão, que era o meu chefe imediato, e na sequência o João Braz, que era o diretor-geral da televisão. E tanto os dois incentivaram, falaram, não, vai, tal, beleza. Em 99 a gente ainda não tinha plano real ainda, ou estava no início do plano real, agora eu não me lembro. Enfim, Era o novo real, né? Novo Cruzeiro. era real novo, enfim, isso. eu acho que ainda não era Era Cruzeiro Real, eu acho. Tava começando a mudar. enfim, tinha algumas Ninguém coisas que lembra. a gente não vai lembrar disso. Qualquer coisa. Enfim, era muito caro para ir para lá. Muito caro. Era muito caro. Resumindo. Esse negócio era dólar de novo, história do dólar. E aí o Juan Monier, que é esse muito meu amigo, era câmera lá, é diretor de fotografia, e ele pegou e falou assim, ó, vai, arruma dinheiro, pega dinheiro emprestado, resolve o negócio, mas vai. Por quê? A gente via isso em revista, na internet também nem tinha. A gente via nas revistas, via nos prospectos que chegavam lá na televisão e a gente via que era muito legal. E ele falou, cara, arruma dinheiro, dá um jeito, mas vai porque vai ser muito bom para o seu crescimento. E eu fui. Arrumei dinheiro mesmo, emprestado, e fui para lá, porque era bastante caro. Foi a primeira vez que eu saí do país. Dentro da aeronave, era um voo da American Airlines, deu dor de barriga, de nervoso, de nervoso, mas não da diarreia, mas a dor na barriga mesmo, assim, de você ficar da ansiedade, de passar mal, é frio na barriga, eu falei dor, mas é frio na barriga, de ansiedade, aquela coisa toda. Eu não dominava o inglês também, da forma que eu faço hoje. E então, speak English? Yes. E aí era tudo muito novo, era tudo assim, era tudo muito novo, né? E aí eu falei, cara, eu vou encarar isso. E fui. E generosamente a equipe da televisão me acolheu extremamente bem. E foi uma coisa que quando eu voltei, eu falei, cara, que legal que aconteceu isso. Por quê? Lá nos Estados Unidos, como eu falei agora há pouco, estava lá o presidente, que era o Jaime Câmara Júnior, e toda a diretoria. E estava eu, que era editor de imagem, era recém-contratado na televisão, eu fui contratado em 96, né? Eu tinha praticamente 3 anos de contrato na televisão, mas eu não tinha acesso. Falar que eu já conhecia o Jaime Câmara, ninguém dessas pessoas. E lá o João Braz me apresentou para todas as pessoas e eu andava nessa comitiva deles. Que legal. E aí eu peguei e falei, caramba, legal isso, porque aqui nos Estados Unidos não tem, nessa comitiva que eu tô aqui, o presidente não está fazendo distinção de que eu sou um editor de imagem, né? E que tô, às vezes, lá no início da cadeia produtiva dentro de uma emissora de televisão. Né? Como é importante investir na carreira da gente, né? E foi muito bacana isso. A gente teve uma foto, inclusive, que a gente tirou na Sony, e o próprio Jaime Câmara Júnior, junto com o Jackson Abrão, falou assim, não, eu quero essa foto aqui, porque eu quero publicar, foi publicada no Popular, e falar que você fez isso, fez isso. Então, e por que quando eu falei que esse fato foi importante? Interessante. Porque eu acho que esse fato fez com que a emissora
com a cúpula da emissora, enxergasse e entendesse que realmente eu estava ali disposto a dar o meu melhor, a fazer o meu melhor e às vezes até investir realmente para que a gente tivesse ótimos resultados, que eu como profissional dentro da televisão Anhanguera tivesse ótimos resultados. E um dos grandes resultados surgiram logo depois, que foi o próprio programa Radar, porque isso foi antes do programa Radar, antes de fazer o piloto, antes de fazer essas coisas todas. E aí, voltando especificamente para a sua pergunta, a feira, ela é uma feira gigantesca, né? Ela chama NAB, antigamente era só de rádio e televisão, hoje é uma feira multimídia, que ela traz efeitos especiais para cinema, ela traz efeitos especiais para teatro, ela traz toda a parte de internet, equipamentos, enfim. São 4 dias de evento, o evento em si tem palestras, tem uma série de coisas, que eu acho que são 6 dias, depende, lógico, da programação, mas uma coisa que todas as vezes, desde a primeira vez que eu fui lá, até da última vez que foi em 2019, você pode ficar lá, igual lá, você vai todos os dias no evento, você não consegue ver 30% do que é exposto lá. Nossa! Não consegue. Você tem que realmente pegar a programação e mapear, escolher. Não, eu quero ir aqui, eu quero ver isso, eu quero ver tal efeito. Segmento, né? Exato, porque é gigante, gigante, gigante. Abriu sua mente, né, então? Sim, sem dúvida. E assim, ó, olha só a história de 99. Eu fui, os meninos que me deram muito suporte lá em 99 foi a equipe da Vale Vídeo, do William, que é colega meu de escola. E foram os irmãos dele, eles já tinham ido lá em Las Vegas nesse evento uma vez. E na primeira vez eu fiquei tão empolgado de estar lá nos Estados Unidos e tudo mais. E como eu estava andando com a comitiva do Grupo Jaime Câmara... Tava importante pra caramba. Aí eu comprei blazer, né? Porque aí você vai de blazer, tudo. E aí eu saí do evento, da feira, e eu tava de sapato. E eu andei nessa Las Vegas, a pé, pra lá e pra cá. Tomei bronca da polícia, porque aqui em Goiânia, você vai atravessar uma rua, você atravessa tipo uma avenida que tem 2 pistas de um lado e 2 do outro. Lá em Las Vegas, uma pista era de 8 pistas. E você foi atravessar. Aí eu fui atravessar igual a gente atravessa em Goiânia, você anda um pouquinho, para no meio, aí o povo que vem de lá, passa e você continua. Quando eu estava no meio, que eu consegui atravessar as 8 faixas, vieram 2 policiais de bicicleta, me abordaram, olharam meu passaporte, me deram bronca dizendo que eu não poderia atravessar ali. Aí eu falei assim, não, tudo bem, com o meu inglês péssimo daquela época de 99. Aí eu falei assim, não, mas eu quero só atravessar para o outro lado. Aí eles, negativo. Você vai atravessar lá naquela faixa de pedestre lá, que devia estar uns 800 metros, porque lá é tudo grande. E aí foi a primeira vez que eu tive, como eu falei, foi a primeira vez que eu saí do Brasil, que eu tive a noção das grandiosidades das construções americanas. Ou você vai para aquela outra faixa de pedestre lá na ponta. E aí eles me devolveram para o lugar de onde eu tinha saído. Eles não me fizeram atravessar do outro lado. Nossa. Mas eu aprendi que lá nos Estados Unidos tem que atravessar na faixa. Tem regras. E aí eu andei e tive que atravessar na faixa. E aí no outro dia, meu joelho e meu pé, eu não conseguia andar de tanta dor, porque eu andei muito. E aí, quando eu falei, meu Deus, agora o povo, eu tenho que ir lá no evento, tenho que ir na feira e eu não estou conseguindo andar. E aí eu lembrei dos atletas que colocam água quente, água fria, tinha banheira lá e deu certo e foi embora. Nossa. Olha, aventura, mas não, então, né? Não, aventura. Não tem como a gente finalizar aqui com o Anselmo. Se você falar um pouquinho, pelo menos, desse seu trabalho no audiovisual com os clipes, porque o Anselmo é pós-graduado em cinema. Então, os clipes, eu já vi algumas coisas que você fez, eu acho que a Simone e a Simaria, né, que tem um roteiro, uma historinha. Você cuida de toda essa parte também de roteiro, de elaboração? Exato, que legal. Clipe, eu comecei com videoclipe a primeira vez na faculdade. Lá na faculdade, lá na UFG, no curso de rádio e televisão, o trabalho de final do ano, do meu 4º ano, foi um videoclipe no começo era para ter sido um videoclipe de rap, que acabou não acontecendo, porque o grupo, no meio do caminho, eles brigaram e desfizeram. E aí eu passei para fazer o clipe do Wilson Júnior, de uma música que chama I Can't Find My Way.
E depois a Nila Branco gravou essa música. E a gente fez esse videoclipe, o roteiro, as coisas todas a gente fez com na época da faculdade, com produção, os meninos, uma série de coisas, e uma produção grande. Outro dia, eu até conversei com algumas pessoas lá de trás da faculdade, e eles lembram, nossa, do clipe que a gente fez e que não sei o que, enfim. Isso vem lá desde a época da faculdade. E eu gosto de escrever o roteiro, lógico, existem alguns clipes que eu recebo o roteiro pronto, mas outros eu escrevo o roteiro porque eu já imagino aquilo pronto. Eu já vejo o plano de câmera, eu já imagino a edição, então eu imagino que aconteça dessa forma. Tem muitos artistas nacionais que vêm te procurar, sim, né? Sim. Muito legal, você abrir um mercado também. Exato. Então, o clipe, a gente faz essa parte toda. E o clipe, eu falo que o clipe, ele é um curta-metragem. Porque às vezes, ele dá mais trabalho do que uma gravação de DVD. Porque são muitos detalhes e um envolvimento muito grande. Por exemplo, você vai fazer um clipe que tem locações. Cada lugar que você vai gravar, cada take que você vai gravar, você tem planos de câmeras diferentes, você tem luz diferente, às vezes você tem locações diferentes, então você tem que trazer uma equipe, vamos dizer, nós estamos aqui no Campai Blue, a gente vai gravar aqui no Campai Blue, mas daqui a pouco a gente vai gravar no Campai lá da 84, porque lá tem um outro cenário, eu tenho que tirar todo mundo que está aqui, levar para lá, montar a luz, montar tudo. E é uma coisa bastante que leva um tempo, para chegar a uma perfeição, para chegar ao satisfatório, leva-se tempo. A mesma coisa o cinema. Mais cedo a gente estava falando aqui antes de gravar, eu e a Bela, ela perguntando por que às vezes eu não entro tanto na área de cinema. Lá atrás, eu tive em 2 projetos cinematográficos em que a gente fica envolvido só na pré-produção de 4 a 6 meses. E isso é muito tempo. Hoje, o mercado fonográfico, o mercado musical, ele é muito dinâmico. Então, você faz uma produção, você já está em outra, porque a música ela é muito dinâmica, e você tem um número de artistas muito grande. Então, realmente, existe você focar no que você realmente gosta, no que você está fazendo. Então, por exemplo, se eu sair hoje do musical e voltar para o cinema, eu vou ficar aí mais ou menos 2 anos parado. Parado no musical, tá, gente? Não parado de profissional. Porque eu vou estar envolvido no cinema. Então, muitas vezes vocês ouvem falar, tem notícia, começou a gravar o filme e tal, e aí depois só daqui 1 ano e meio, 2 anos ele é lançado. É isso mesmo. Normalmente, nos projetos hollywoodianos, o tempo de edição de um filme, ele leva um filme normal, média de 6 meses. Se a gente estiver falando de um filme que é tipo um Star Wars da vida, um Avatar da vida, é anos, né? E tem coisas que a gente lê que às vezes você enxerga só de processamento e fala assim, não, tem 4 meses que as máquinas estão processando os efeitos especiais desse filme. Então, 4 meses. Então você imagina o tanto que é complexo, e por isso que cinema é caro. Às vezes as pessoas falam, mas o cinema é caro, o cinema às vezes não é acessível às pessoas. Estou falando não as pessoas do ticket, mas acessível para as pessoas fazerem. É porque realmente demanda muito tempo. É muitas pessoas envolvidas. Tem pessoas muito específicas. Você que trabalha com cinema também, com roteiro e tudo mais, você sabe que existe desde do contra-regra, do estagiário, do cara que está ali na ponta, até uma finalização, uma pós-produção de áudio. Envolve uma equipe gigantesca. Então, por isso, quando você vê lá o final de filme, tem uma lista interminável de pessoas. E é verdade, aquelas pessoas todas, elas trabalharam no filme mesmo. Existem. São reais. São reais. Pois é, Anselmo, mas a gente recebeu com muita alegria aqui, né, Isabela? Sim. Esse grande rei das lives, Anselmo Troncoso, que além de sertanejo, né, nessa pandemia trabalhou com pagode, trabalhou com o pessoal do segmento gospel. Até né? mesmo Galera antes, do rock, vem sequestrar o Anselmo. E um DVD, Anselmo, que me marca muito, que foi, acho que ali já demonstrou que você tinha aquela pegada, aquele talento, aquela visão que estava além do seu tempo, né? Que foi aquele DVD, foi gravado no Serra Dourada do Mr. Gin. Mr. Gin, né? Isso aquele aí foi... DVD ali mostrou Goiânia, pô, foi muito interessante, Isso, né? 2005 aquilo lá. É o Mr. Gin eletroacústico.
Sim, sim. Acho que 2005. Aquele DVD é muito bonito, ele é muito atual em todas as coisas. Agora, no Boteco do Gustavo Lima, eu conversando com uma pessoa que participou daquele DVD naquela época, porque na época, 2005, a gente colocou uma máquina de laser projetando o nome do Mr. Jim, fazendo umas coisas lá nos prédios, né? lá no fundo. O prédio, para vocês terem ideia hoje, esse prédio é o prédio aonde é o vilão, aonde já foi a boate Vila Mix, aonde foi a boate It's. Esse é um prédio que fica lá na 136. Foi projetado lá, então você vê a distância da onde ele está, da onde é o Serra Dourada até esse prédio que a gente projetou lá. E aí a gente conversando, porque a gente usou também laser no show do Gustavo. E o quanto esses prédios hoje estão mais próximos, né? Porque a cidade veio crescendo, veio tudo, né? E a gente falando como foi. E aí eu disse até o seguinte, eu falei assim, hoje, tudo que a gente fez de plano de câmera, uma série de coisas que nós fizemos naquele... E aí eu peguei até no YouTube, tem no YouTube esse DVD. Eu peguei e mostrei, eu falei assim, hoje é praticamente impossível eu fazer isso. Por quê? Porque o tipo de lente que eu usei naquela época já não se fabrica mais, já não é lente 4K mais. E o 4K, ele veio muito voltado para o cinema. Então hoje, por exemplo, o que a gente grava de todos os artistas, o Boteco do Gustavo, agora a gente gravou com câmera que faz filme. A lente que a gente usou lentes que fazem filme. Então, hoje, o setup todo que a gente usa de uma gravação não é mais o broadcast. O broadcast, para as pessoas entenderem, é a parte de televisão, onde você tem um outro tipo de lente, um outro tipo de contragem e milimetragem de lente, um outro tipo de movimento, uma outra linguagem. E o que a gente faz hoje é realmente a linguagem de cinema. A gente usa lente de cinema, a gente usa câmera de cinema que faz filme, e a gente traz toda essa qualidade, traz toda essa linguagem do cinema para dentro do show business. E aí, por isso que eu falei que hoje dificilmente a gente conseguiria fazer aquilo do Mr. Jim, não que tivesse obsoleto, não tivesse, mas porque hoje os recursos que nós temos e a forma que está sendo impressa, aquilo que a gente fez lá atrás não iria dar certo hoje. Então, tudo tem o seu tempo. Muito legal. Mas foi um tempo maravilhoso que, trouxe... Maravilhoso, né? E super atual, super atual. E antes de terminar, o Wagner, que está aqui nos bastidores, falou ela fez a pergunta, Wagner? Da história? Você contou uma história engraçada. Você deseja pro Brasil. Ele contou a história de Las Vegas, que eu achei muito engraçado. Ele contou do lado profissional. O Wagner está longe do microfone ali, mas ele está pedindo para que o Anselmo conte aqui, né, Bela? Isso. O Wagner mete, hein, Wagner? Uma coisa curiosa e engraçada de bastidor desse tempo todo de trabalho aí, Anselmo. Deixa eu me lembrar alguma coisa engraçada. Eu não me lembro assim de bate-pronto, assim, algumas coisas muito... Lógico, na vida tem graça, mas deixa eu me lembrar aqui de alguma coisa engraçada. Rapaz, essa de Las Vegas foi... Esse de Las Vegas foi. Cheio de calo no pé. Às vezes você está dirigindo, você começa a rir de você mesmo. Mas eu queria muito agradecer, pior que eu não vou gente. lembrar de uma história engraçada. Mas você falou aí o que eu desejo pro Brasil, né? Ou seja, o que a gente pensa de futuro hoje. O que eu penso de futuro pro Brasil é que realmente as coisas aconteçam, que a gente continue tendo democracia, que a gente continue tendo a liberdade de expressão, a liberdade de fazer todas as coisas com critério, né? Que a gente realmente, não só a gente, mas principalmente a justiça, sabe distinguir realmente o que é certo e o que é errado, né? Quem são os bons, quem são os maus, quem são os criminosos, que esses criminosos têm que serem presos, né? E que a gente realmente tenha o principal, a liberdade de expressão, que a gente tenha a liberdade de fazer as coisas, que a violência, como a própria Bela falou, diminua, e que realmente a gente consiga também, a gente sabe que não é simples, desde 1888, está se libertando da escravidão, e hoje não é só a escravidão da cor, outras escravidões que existem, né? E que a gente seja liberto disso mesmo, ou seja, que a nossa sociedade tenha
não exista mais preconceito, que ela tenha o discernimento de que o preconceito não leva a lugar nenhum, que nós somos de pele e osso, de carne e osso, o sangue que corre nas veias é a mesma, que nós somos os seres iguais a todo mundo, nós somos da mesma espécie e que nós devemos um ajudar ao outro e não massacrar, enfim, fazer essas loucuras. A gente sabe que existem as doenças da psicologia, da mente, né? Mas que a gente tem isso. Eu sei que não é fácil, é quase o Bela Utopia, que era a banda, tá? Ainda tem a Bela Utopia, pronto. A música, a banda da Bela, que não seja só utópico. Mas se a gente se diz tudo que eu falei virar 10%, a gente já consegue viver um pouquinho melhor. Inclusive, a nossa frase, né, o tema do nosso podcast é penso, logo existo. É exatamente dentro do que você falou, né? Somos homo sapiens exatamente para pensar também, não é só para ficar na força bruta. Exatamente. E a gente quer muito agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Te parabenizar, assim, muito por tudo que você tem feito. É incrível, não só o trabalho que você faz, mas a sua pessoa, o seu pensamento como ser humano, que com certeza te trouxe onde você está. Então, eu acho que ele tinha que investir nessa área de palestras, viu? Porque é maravilhoso. De vez em quando eu vou em algumas faculdades. Aí, semana passada eu tive na UEG. Mas eu conto a história do geral, vale né? a pena, Agora, porque para quem quer começar nessa área, tá aqui um mestre. A Fernanda Ribeiro, que é professora lá na Fazan, foi colega, eu fui calouro dela. Ela é um ano na minha frente na faculdade, a professora lá, e me chamou para ir lá novamente. A gente já teve lá, já tive algumas vezes lá na PUC também. Eu tendo esse tempo aí, para mim é muito bacana. O problema é esse, é o tempo. Não, mas a gente organiza o tempo. Mas eu acho muito legal contar a história, viver, trocar experiências. A questão da UEG e encontrar novos profissionais é muito legal, porque você pode ter outros profissionais dentro da equipe, você pode fazer com que as coisas aconteçam de uma forma mais interessante. Legal. E você está abrindo oportunidades, né, Anselmo? Você está trazendo uma gente nova aí também, com uma nova linguagem, com novas ideias, com uma criatividade bacana para dentro do mercado, né? Sim. Então isso é muito importante. A Bela acabou de destacar aqui a questão de se reinventar, de você estar sempre enxergando além do seu tempo, né? Sim. E você é uma mente diferenciada mesmo, né? Então a gente agradece mais uma vez pela oportunidade de trocar essa ideia, de a gente compartilhar isso com quem está nos ouvindo e assistindo também, tá? E sucesso para você através da T+G Produções, que hoje é uma referência mundial aí, né? E para toda a sua equipe lá, que tem os fixos que trabalham com você, e os indiretos também, que sempre estão contribuindo aí para o seu trabalho, para o seu crescimento também, tá, meu irmão? Maravilha. Eu que agradeço aqui, como eu falei até no intervalo, eu estava preocupado com a quantidade de tempo, mas foi muito bacana, porque a gente conta a história. Eu contei a história de quando eu tinha 3 anos de idade, né? E muitas vezes em alguns lugares a gente não tem esse tempo ou tem a oportunidade de falar, né? Então foi muito bacana. A ideia foi exatamente isso, é mostrar o outro lado trajetória. Do Anselmo, legal, né? legal. Então isso é muito bacana. Parabéns e tal. A gente vai ter que fazer um outro episódio com ele, viu? Eu tinha um monte de perguntas que ainda para fazer. Galera, então, até a próxima. Obrigada, Anselmo. Até a próxima. Obrigado a vocês. Gente. Tchau, mais uma vez. Valeu. Assistam os próximos aí, hein, galera?